Pix das Estrelas e Grêmio. Estou trazendo novidades aqui para vocês porque eu falei com o departamento de marketing do Grêmio, tive acesso a relatos, falei com outras pessoas e vou dividir com vocês aqui novidades sobre essa história, que não é polêmica, né? Não é polêmica. É mais do que isso. Tem uma pressão muito grande nos bastidores para que esse contrato seja rescindido. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar quem é o Pix das Estrelas, que tipo de acordo ele tem com o Grêmio, onde ele botou dinheiro, tá? Como ele botou dinheiro dentro do Grêmio, e vou responder. Eu perguntei ao Grêmio, e aí, esse contrato vai ser rescindido? É sobre isso que eu quero falar com vocês a partir de agora. Primeiro ponto, a gente entender o que é o Pix das Estrelas. Um patrocinador do time principal, masculino e feminino. E que, na terça-feira, fez uma campanha prometendo o anúncio de uma nova estrela para o Grêmio à meia-noite. Não aconteceu esse anúncio. O Pix das Estrelas, o Grêmio chama de patrocinador da área do Scudetto. O que é a área do Scudetto? É uma propriedade. O que é uma propriedade? Os espaços na camisa que são negociados. O Scudetto fica aqui, ó, nessa região. Aqui nessa camisa está a Adidas, que é fornecedora esportiva. Mas essa é a área do Scudetto, na definição do Grêmio. Tá? E as propriedades são as diferentes partes da camisa em que tem patrocínio. Pode ter aqui na manga, e tem o patrocínio Master, a propriedade Master. Nesse caso aqui da camisa do Liverpool, uma cerveja. Tá? Aliás, belíssima camisa do Liverpool, né? Bom, o Pix das Estrelas então está na área do Scudetto. E o Pix das Estrelas é um título de capitalização regulamentado, tá, pelo governo federal. E ele fez uma ação para engajar a torcida. Do meio-dia à meia-noite da terça-feira, 2 de setembro. O último dia da janela. Tá? O Grêmio trata como um problema de comunicação, porque ficou dúbia a campanha. Aliás, essa expressão comunicação dúbia foi a mesma expressão que eu usei na live de quarta-feira aqui no canal, né? Eu disse, olha, no mínimo, é uma campanha dúbia. No mínimo, tá? Mas o Grêmio, no contato que eu tive com o departamento de marketing do Grêmio hoje é liderado pelo Leandro Figueiredo, tá? Nesse contato que eu tive com o Grêmio, me foi dito o seguinte, a ação foi uma ação comercial, porque o Grêmio tem um contrato, e quanto mais houver adesão da torcida, maior o valor que vem para o Grêmio. Então foi uma ação comercial, uma ação de arrecadação, de engajamento, para que o torcedor comprasse. Não era uma vaquinha, esse valor não está diretamente ligado, essa ação não está diretamente ligada à contratação. Tá? E aqui entra a parte importante. O contrato Pix das Estrelas e Grêmio, ele prevê o pagamento fixo mensal e mais bônus, mais adicionais para contratar jogadores. Essa é uma informação nova, extremamente importante. Pix das Estrelas e Grêmio tem um contrato de 12 meses em que o Grêmio recebe um valor mensal e aportes para contratar jogadores. Esses valores, esses aportes, eles são só para contratações. Então, Arthur, de acordo com o Grêmio, o Pix das Estrelas pagou um valor para o Grêmio contratar o Arthur. Tá? Até abre um parênteses aqui, significa então que o Grêmio pagou uma quantia para contratar o Arthur. Vamos ter que ir atrás dessa história. Tá? Fecha parênteses. William é o jogador em questão que o Pix das Estrelas está ajudando agora. O Grêmio está recebendo um dinheiro a mais do Pix das Estrelas para assinar com o William. Pix das Estrelas não vai pagar salário dos jogadores. Pix das Estrelas não fez vaquinha para contratar o jogador. E essa ação que começou na terça-feira meio-dia e terminou terça-feira meia-noite não era uma arrecadação para fechar o negócio. Tá? Era uma arrecadação para aumentar a receita da empresa que ia para repassar um percentual para o Grêmio. Então, resumindo, o contrato tem um valor fixo e pontualmente eles dão dinheiro para o Grêmio contratar jogadores e, em paralelo, tem essa ação para ter mais gente envolvida, para ter mais público, mais consumidores, e quanto mais consumidores, mais receita, e o Grêmio recebe um valor a mais aqui. Eu perguntei sobre a relação do Grêmio com o Pix das Estrelas. Tá? Me foi reiterado que
o Grêmio levantou e a empresa apresentou idoneidade, e que quando da assinatura do contrato, eu perguntei se o Grêmio antecipou esse contrato de 12 meses e pegou todo o dinheiro, me disseram que não, que o Grêmio pegou uma quantia maior do que a quantia mensal, né? Mas não pegou todo o contrato. Então o Grêmio não antecipou todo o dinheiro. Essa propriedade que fica nessa área aqui da camisa, o escudeto, ela é a quinta cesta de maior visibilidade no uniforme. E por que essa informação é importante? Porque o Grêmio anunciou no site, ainda no mês de agosto, que era um dos maiores contratos da história do clube. Eu perguntei, mas por que é um dos maiores contratos da história do clube? O Grêmio não abriu os valores. O Grêmio diz que os valores, proporcionalmente à visibilidade, eles são muito significativos. É uma semântica para não dizer os valores aqui, tá, gente? Só para a gente entender, o patrocínio que mais tem visibilidade é o principal. Né? Depois tem o das costas, tem o das mangas, tem o daqui, que o Grêmio inclusive ocupa agora essa parte, assim como o Inter. Né? Então essa parte aqui ela só vai ficar visível, só vai dar leitura, a gente só vai conseguir entender o que é assim, numa entrevista coletiva, quando a câmera está bem pertinho. No jogo e tal, numa foto de jogo, não vai dar para ler. Então a visibilidade não é muito grande. Esse valor aqui, de acordo com o Grêmio, é um dos maiores do clube, fora a Alfa, que ocupa essa parte da camisa, e o Banrisul, que ocupa essa parte superior do lado das costas. Tá? A pressão é muito grande nos bastidores para que o Grêmio rescinda esse contrato. Uma pressão que vem de conselheiros, agora inclusive de chapas que estão inscritas para as eleições do Conselho Deliberativo, pressão de torcedores nas redes sociais, de torcedores que participaram dessa ação comercial na terça-feira, que se sentiram lesados, tá? Mas, quando eu perguntei assim, o Grêmio cogita rescindir? O Grêmio vai rescindir com essa empresa? A resposta que eu recebi do clube foi: não cogitamos rescindir, não. E aí o argumento é que a empresa é legalizada, está pagando em dia, houve um erro de comunicação, mas o Grêmio não cogita rescindir com o Pix das Estrelas. Então, o que a gente tem aqui é um patrocinador que paga um valor mensal e que dá dinheiro para o Grêmio contratar jogadores pontuais. Caso do Arthur e agora caso do William. Tá? Esse é um outro ponto muito importante. Os dois jogadores que o Pix das Estrelas está ajudando são Arthur, quando só da contratação, não tem nada do salário do Arthur aí, e William, quando da contratação. O William vem livre, mas tem que pagar o jogador, luvas, etc., essa coisa toda. Então, são esses os dois jogadores. Nunca teve envolvimento do Pix das Estrelas para contratar o Roger Guedes. Tá? Eu repito, a pressão para que esse contrato seja rescindido ela é muito grande. E a informação, nesse momento, é que o Grêmio não vai rescindir. Mas a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer, os desdobramentos. Além da comunicação, tem um outro detalhe aí. O Grêmio, ele mandou o contrato para o William na segunda-feira. E havia a possibilidade do William assinar o contrato ao longo da terça. E aí, se ele fosse anunciado ao longo da terça, casaria com essa ação, né, do Pix das Estrelas. E aí, a leitura é que ele não devolveu o contrato na terça-feira e também houve uma comunicação equivocada. Vocês querem a minha opinião aqui? A campanha tem posts de influenciadores contratados em que se fala de buscar o 10, um camisa 10, de que o Grêmio vai realizar o sonho. São frases que fazem o torcedor imaginar que vai ser o Roger Guedes ou que vai ser uma contratação misteriosa de um meia. A comunicação, eu vou avançar aqui, ela não é dúbia. Ela é muito ruim. Muito ruim. E a imagem do patrocinador, ela sai muito arranhada. E o Grêmio também. Não ficou nada claro. E quando a gente fala do dinheiro dos outros, de uma ação assim, as coisas precisam ser bem claras. Bem claras. A campanha me pareceu muito ruim,
como um todo. E nunca ficou claro, pelo menos para mim, que o Pix das Estrelas tinha ajudado na vinda do Arthur, por exemplo. O Alexandre Rossato, Vice Futebol, ele fala sobre isso na apresentação do Arthur, mas ele cita todos os patrocinadores e, de novo, não ficou claro ali se era um aporte dos patrocinadores para esse negócio ou se era o contrato normal, ordinário, regular, e que o dinheiro dos patrocinadores, normal, mensal, ajudaria o Grêmio. Não ficou claro. Então a gente tem dois erros de comunicação ligados nesse mesmo vínculo, Grêmio e Pix das Estrelas. Tá? A gente vai ter que ficar atento para ver o que vai acontecer. O William, quando for anunciado, vai ser anunciado dizendo que é o reforço do Pix das Estrelas? Como que ele vai ser anunciado com o Pix das Estrelas se a empresa está envolvida numa polêmica com o maior bem que o Grêmio tem, que é a torcida? Bueno, por enquanto era isso, tá bom? Te inscreve no canal aí, ativa as notificações, deixa o teu like. Comenta essa história. Tu comprou um título de capitalização do Pix das Estrelas nessa campanha de 12 horas aí esperando o reforço? Comenta aqui embaixo. A gente se fala. Tchau.